Esther, capítulo 4. Isso, então no meio da Bíblia é Salmos, de Salmos é Jó, de Jó é Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, o que aconteceu? Um homem chamado Amã era um dos príncipes do rei. E sempre que ele ia ao palácio do rei, na porta do rei ficavam várias pessoas, inclusive esse homem chamado Amã. E sempre que ele passava, todo mundo o reverenciava como um rei. Se dobravam, se prostravam diante dele. E o Mardoqueu não. E aquilo incomodava o Amã. E o Amã ficou chateado. Ficou sabendo quem é esse homem. Esse é Mardoqueu, líder dos judeus no exílio. Aí ele começou a tomar uma bronca do povo, mas não só do Mardoqueu, mas de todo o povo. E diante do rei, ele disse: rei, tem um povo no meio do teu povo, que é um povo rebelde, não obedece às nossas leis, nossos costumes, e não é bom tê-los conosco. Então, se eu permitir, assina um decreto que dia tal, horário tal, vão matar todos eles, terminar com eles no meio do teu povo. Faça, e eu vou trazer 3.000 moedas de prata. Não precisa. E o rei assinou o decreto. Quando chegou a notícia até o Mardoqueu, olha a reação dele. Diz assim: e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Nós, às vezes, pegamos alguns costumes, entenda bem, que quem está em Cristo não deve pegar. Como eles estavam lá, entenda bem, no exílio, e não deveria ter algumas práticas, porque se estamos enfrentando uma luta, se estamos enfrentando uma batalha, nós não devemos nos desfigurar diante dos homens. Não devemos buscar a compaixão humana. Às vezes é um costume lá de fora, mas não pode ser um costume nosso. Vamos deixar aqui um pouquinho, eu volto já já. Em João capítulo 17, Jesus orando ao Pai, versículo 14. João capítulo 17, versículo 14. Olha o que Jesus vai falar para nós aqui. No culto anterior foi só o 17, eu vou ler só o 14, eu vou ler um pouco mais. Ele diz, capítulo 17, versículo 14, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo, como eu não sou do mundo, nós não somos do mundo. O mundo tem costumes que nós, entenda bem, aceitamos a Jesus, devemos mudar, não devemos ter esses costumes. O pessoal aqui deve saber, eu estou com 63 anos, esse ano é 64, e eu, no dia de finados, quando chegava o dia 2 de novembro, os cemitérios superlotavam em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, não é verdade? As notícias eram 3 milhões de pessoas passaram pela Vila Formosa, pela Vila Alpina, né? Aqui estou falando em São Paulo, que estou em São Paulo. Fosse no Rio, passaram em Aúma, Caju, São João Batista, era uma coisa. Pode notar que isso mudou bastante. Mas por que mudou? Porque o povo se tornou mais evangélico. Nós temos o maior número de evangélicos. E o evangélico ele não tem esse costume, entenda bem, de cultuar os mortos, né? Claro, cuidar do túmulo não é errado, entende? Mas não temos prece pelos mortos, reza pelos mortos, como as pessoas lá fora têm. Então nós aceitamos Jesus, passamos a ter outros costumes. Não devemos ter aqueles mais. Nós não somos do mundo. Aí ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Pronto, nós estamos no mundo, mas não devemos ter a prática. Ele estava na Babilônia, mas não era de lá. Ele estava debaixo do domínio persa agora, mas não devia. Agora, é claro, tem leis que mesmo você não sendo do mundo, você tem que obedecer. Está aqui o versículo 2 do capítulo 4 agora. Então, Mardoqueu, vestido de pano de saco, chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, verdade? Nós temos que obedecer, né, a lei do país. Aqui nós temos que orar. Paulo, o apóstolo, não vou sair daqui não, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 2. Pelos reis, as autoridades, e por todos que estão em eminência com autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Verdade. O poder legislativo é que fazem as leis, deputados, né, vereadores, senadores, temos que orar por eles. Tem aqueles que aplicam a lei, né,
Nós temos o poder executivo, temos o poder judiciário, temos que orar por todos eles. E veja uma coisa importante que eu quero passar para você. Eles estavam lá na Babilônia, debaixo do domínio persa, e eles deveriam de obedecer às leis daquele país, porque o próprio Deus mandou, desde que não ferisse a palavra, é claro. Veja Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Olha o que diz Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, eles estavam lá, deviam de orar. Tem uma lei ali que dizia, ninguém em conversa de saco pode passar. O Mardoqueu queria ir no palácio, quer dizer, pleitear a sua causa, reivindicar a sua situação diante do rei, expor, mas não podia. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Aqui que é o problema. O quê? Nós não podemos contaminar os outros, irmão. Nós contaminamos. Eu estava falando para a política, o que as pessoas procuram fazer? Eles procuram vender ideias para contaminar os outros. Parece que o Brasil é o único país do mundo que está tendo inflação. Parece que o diabo vem morar aqui no Brasil. Só aqui que aumentou a gasolina, aqui que aumentou os preços, então não é no mundo todo, mas eles querem contaminar, contar isso direto. Mas não estou querendo tomar partido de um lado nem de outro. No culto anterior, nós tivemos um testemunho bonito. O homem era traficante, se envolveu com tráfico de drogas. E ele pegou uma pena muito pesada, mas veja como é que ele pegou a pena. Quando ele estava lá sozinho, na solidão do cárcere, ele, pela televisão, conheceu a igreja. Aí ouviu o missionário, se converteu. Chamou a esposa e disse, eu quero casar. Mas por quê? Porque eu vou me batizar, eu quero servir a Jesus direito. Dentro da cadeia ele se casou, se batizou. Logo depois que ele se batizou, veio a sentença dele, 28 anos de prisão. A maior pena pelo tráfico de drogas para um indivíduo. Eu não conheço o processo para falar, mas devia ter muitos agravantes ali para chegar a essa pena de tráfico. 28, aí disse, não me desesperei. Olha, Deus sabe de tudo. Eu estou com o Senhor. O que ele podia fazer? Ficar revoltado, se vestir de revolta e mostrar uma revolta para todo mundo. O que adiantou ir para a igreja? O que adiantou aceitar Jesus? Não. Ele buscou a Deus, entenda bem, e ele ficou só 3 anos preso. De 28, ficou 3. Saiu de lá, começou a trabalhar com empreitada, pegando obras. Se tornou um pequeno empreiteiro. Quando ele deu testemunho, ele já tinha uma casa em cima, a loja de baixo ele alugava, já era a fonte de renda dele, estava construindo uma casa, outra casa, tinha carro do passeio, tinha carro de trabalho, um ex-traficante. Mas por que eu falei isso? Porque muitos também dizem, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo. Olha que coisa bonita, se converteu. É isso. Não entra nessa não, esse é o demônio. Não entra nessa. Quer dizer, eu não estou tomando, só estou falando isso para você não achar que eu estou indo para um lado ou para o outro. É claro que eu tenho mais convergência com um lado do que com o outro lado, porque tem leis aí que é brincadeira, que eu nunca vou aceitar, que fazem as nossas crianças achar que o menino pode ser menina, nunca vai ser. Pode ter certeza, o menino quando nasce, o pai pega assim, esse vai ser puxar o pai, não é assim que fala? Dúvida que ele fala assim, esse vai ser igual a mãe. Ninguém faz isso, todo mundo faz. É tanto que o pai se torce com o time, o que ele faz? Dá uma, nem sempre funciona, né? Pega a camisa de futebol, que nem eu brinco, que lá em casa nós temos o netinho e o pai, mas o pai não liga muito para futebol não, mas aí o pai tem um time, mas o tio tem outro time. O que aconteceu? O tio fica assim em cima, o menino deve ficar o time do pai, ficou o time do tio, porque o tio mais ficando em cima, né? Daqui a pouco ele sabe, não vou falar qual time, ele sabe assim, vai, e não fala mais nada, né? Quer dizer, ele ficou do outro lado. Um lado né, gosta mais das cores do campo e o outro lado gosta mais disso. Mas só estou brincando com vocês para mostrar, entenda bem, que não estamos tomando partido de nada. Mas claro que eu tenho convergência mais com um lado, não posso negar. Né? Mas é porque eu estou aqui para falar de Jesus, não falar de política. O que eu estou falando para não contaminar? Ele contaminou todo mundo ficou desanimado. Olha que diferença foi no 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Veja comigo. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que é? Uma nação chamada Judá, ela era descendência né, de Israel, uma parte de Israel. 3 nações, Amon, Moabe e Seir. 3 nações se juntaram confederação para invadir e acabar com Judá.
Assim eram as guerras do passado. Não é muito diferente de hoje também, não. Aí o que aconteceu? Esse homem, na hora que ele recebeu o Josafá, ele tremeu, era o rei de Judá. Mas não, peraí, eu tenho um Deus. Ele buscou a Deus, fez uma oração, mas tão produtiva, que quando ele acabou de orar, todo Judá está em pé. Ele contagiou, levantou todo mundo. Você tem que levantar, hein? Se você ficar se abatendo, como é que você está vestido? Isaías, o profeta diz, capítulo 52, o que ele diz para nós? Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. O que ele está dizendo? Desperta. Nós não temos que nos vestir de revolta. O Márcio, lá de Minas Gerais, não se vestiu de revolta. 28 anos de prisão. Deus está com a minha vida está com o Senhor. Ele vai fazer o melhor. De 20 anos, ele ficou só 3 anos só. Quer dizer, o bandido bom é o bandido como esse, se converteu. Não, só bandido porque não conhece Jesus. Se conhecer, nasce de novo, não é verdade? O outro não é adúltero, mas para Deus não tem diferença não, meu irmão. Tudo é pecado. Só estou mostrando isso que Deus não faz acepção de pessoas. Na cruz do Calvário, Jesus falou para um homem que ele era o quê, pessoal? E Jesus falou o quê para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Muita gente boazinha não vai para o paraíso. Ele foi porque ele aceitou Jesus. Tem que aceitar Jesus para ser um novo homem, ser uma nova pessoa. Glória a Deus. Entenda bem, de fazer isso de coração. Mas aí então, esse homem conseguiu levantar todo mundo, Josafá, porque ele se vestiu de vestes formosas. Ele se vestiu de fortaleza, é o que temos que fazer. Nas lutas, não podemos ficar vestidos de lamentação, de tristeza. Oh vida, oh sorte. Não, não. Amigo, eu estou sabendo do seu caso, verdade. A luta está grande, mas Jesus é maior. Vestir de fortaleza é isso. Então você tem que então contagiar todo mundo, levantar todo mundo e não derrubar. E ele estava derrubando. Todos ficaram isso. Aí vamos voltar aqui para Esther, versículo 4. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhes saber com que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o cilício, quer dizer, o pano de saco ou vergonha. Porém, ele não as aceitou. O que está vendo? A rainha Esther, ela foi criada como uma filha de Mardoqueu. Era uma prima, né, uma sobrinha, uma parente dele, e ela simplesmente, ela foi escolhida para substituir a rainha Vasti, que numa rebeldia não aceitou o convite do rei e acabou perdendo o reinado, perdendo a posição de rainha. Aí ele mandou escolher entre as moças, né, do reino, uma que fosse para ser sua esposa, uma donzela. E a Esther foi escolhida. E ela, judia, passou a ser uma rainha. Agora a notícia chegou que o tio dela, o primo dela, o parente dela, né, o provedor dela, estava agora, que foi provedor dela durante toda a vida, estava vestido de pano de saco. Ela disse, não, mandei ele trocar essas roupas. Ele não trocou. Mandou avisar para ela, olha, existe um decreto assinado pelo rei, que os judeus serão exterminados. Você tem que ir lá falar com ele. Aí a rainha Esther não podia. Por que ela não podia? Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. O que é isso? Ninguém poderia ir aonde o rei estava, no pátio interior, onde estava o aposento dele, sem ser chamado. Se entrasse ali era a morte, a não ser de salvo, se o rei estender para ele o cetro de ouro. Exceção, se o rei então olhar para a pessoa e ter misericórdia da pessoa, ele estende o cetro de ouro, senão é morte, não importa quem é. E eu, ela, rainha, esposa dele, nesses 30 dias não sou chamada para entrar o rei, era costume deles. Nem ela, como esposa, poderia ir no aposento do seu marido, do rei, sem ser chamada. Era costume deles, ela teria que conviver com aquilo. Mas o seu povo estava em perigo. Aí o Mardoqueu disse, olha, quem sabe se não foi para esta hora que você chegou em tal lugar. Se você se calar, socorro Deus mandará. Aí o Mardoqueu, que era de Deus, voltou a ser o homem de Deus que tem que ser. Ele disse, Deus vai mandar o socorro, mas a sua casa e a casa de seu pai perecereis. Aí ela fez assim, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Tá bom, então vamos marcar 3 dias de jejum. Eu falei que tem uma curiosidade do livro de Esther, porque ele não tem o nome
Deus. Você sabia que não tem? Você pode ler o livro de Esther todo. O nome Deus não está presente, mas Deus está presente. E eles jejuaram para quem? Para o Senhor, dar direção para eles. Deus deu a direção. Aí ele foi o Mardoqueu. Então o Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Pessoal, vamos jejuar 3 dias aí. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, atenção, igreja, Esther se vestiu de suas vestes reais. Irmão, como é que você tem que se vestir com as suas vestes reais? O que é isso? Aquilo que o Isaías falou, vestes formosas. Você não tem que ficar, entenda bem, abatido diante das lutas, diante das adversidades. Por quê? Porque a Bíblia diz, servi ao Senhor e apresentai-vos a Ele com cântico. Salmo 100, versículo 2, diz, servi ao Senhor com alegria, apresentava Ele com cântico. Eu não citei no outro culto, estou dando agora. Ah, mas espera aí, eu estou com câncer no corpo, vou diante de Deus me apresentar com cântico? Sim. Mas o que é cântico? O que é louvar ao Senhor? Servir ao Senhor, apresentar Ele com cântico. Como é que eu vou servir a Deus com cântico se eu estou com um câncer? Mas veja o versículo 3, o início dele. Sabei que o Senhor é Deus. Surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, surgiu essa adversidade, surgiu esse mal, mas o Senhor é Deus. Deus para quê? Para mudar essa situação. Eu atendi uma pessoa e o médico disse, vai para casa, não há mais nada, vamos suspender a quimioterapia. Por quê? Porque mas não há nada para fazer. Já pensou você ouvir uma notícia dessa? Agora é só esperar o quê? A morte. Mas Deus muda as situações. Você vê o Márcio, Deus mudou 28 anos, desde ele ficar 3 anos só. Deus mudou, Deus muda, está mudando situações. Não temas, Deus é contigo. Ele está dizendo, não temas, eu vou mudar a sua situação. Você tem um processo que perdeu quando você tinha razão. Mas Deus vai ter revisão, vai ter um fato novo, creia. Nós temos que não podemos entrar em desespero, nos vestir de revolta, nos vestir de tristeza, de abatimento diante dos homens. Não, temos que fazer como a Esther. Então temos que diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, levar a nossa causa. Deus, a luta está grande, mas o Senhor é Deus para mudar essa história. Deus, estou condenado, tenho que pagar isso que eu não tinha que pagar, tenho que fazer isso que não tinha que fazer, mas o Senhor é poderoso para mudar essa história. Deus, tem esse diagnóstico, o médico mandou ir para casa que eu vou morrer, que não tem nem mais tratamento, só acompanhamento, mas o Senhor é Deus. Meu filho está assim, minha filha, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor é Deus, e Ele muda. Aí ela foi e diz assim, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a Esther, se coloca no lugar da Esther agora, o coração dela deve ter ido a 1000. Eu brinquei que se fosse um filme daquele de capítulos, né? Ou uma telenovela, como seria amanhã, neste mesmo canal, nesse mesmo bate-canal, lembra dessa? O que vai acontecer? A rainha Esther vai morrer? O rei apontará o cetro de ouro? Ou a Esther será presa? Prendam essa mulher, pois afinal de contas, né, o que ela fez é errado, mas é sua esposa, não importa, descumpriu a lei, mas não, ela encontrou misericórdia. Olha o que diz, não precisamos esperar o próximo capítulo não. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Ali a história começou a ser mudada. Mudou de uma tal maneira que o acusador passou a ser o acusado. O príncipe, entendeu? Passou a ser o réu. E Deus mudou a história completamente. Deus quer mudar a sua história. Fica esse toque hoje. Não troque as suas vestes. Mantenha a sua cabeça erguida. Não importa a luta. Nunca esqueça que você tem um Deus. O dia que você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi reconciliado com Ele. Não importa quem você é, se você não fez isso, faça isso hoje. O homem na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim. Jesus fez ele entrar no reino. Jesus fez o Márcio entrar no reino. Fez o Márcio, entenda bem, ser um empresário, um cristão, um homem respeitado, que a esposa dizia, o Márcio, ex-presidiário, é o nosso porto seguro. É o que Deus quer fazer com você também. Amém?